né? Sim. Não sei se vocês vão perguntar, depois veio o momento do presbitério, né? Não, eu vou perguntar, Marcos, fica porque à eu estou vontade. curiosíssimo, né? Uhum. É porque muitas pessoas têm inclinação para a religião, né? Sente, né, vontade de ir para a igreja, né? Aquela coisa da espiritualidade, né? Em que momento da sua vida, pastor Antônio, né, que o senhor sentiu esse chamado para o pastoreio, né? O senhor acabou de falar aí que foi líder de jovens, foi diácono, né? Como foi aí esses degraus aí? Como o senhor sentiu esse chamado de Deus aí para o pastoreio, né, pastor? Porque, né, é aquilo que o Evangelho fala, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Como foi aí, né? Esse chamado aí, né? Como o senhor foi observando, né? Esse degrau aí subindo aí. Deixa eu ver se eu consigo ser bem ligeiro aqui. Sim. Depois de diácono, eu tinha um ano e pouco mais de um ano que eu estava como diácono. O meu pastor, na ocasião, chegou para mim e falou uma coisa assim: "Ô, Antônio, eu estou muito precisado de um presbítero para me ajudar." Porque ele olhava no grupo que tínhamos lá e ele achava que eu era o mais, que preenchia mais O melhorzinho. Então, ele precisando de um presbítero, né, para ajudar ele no púlpito, ele me chamou e me propôs. E eu, desde o começo, irmãos, eu tive comigo o seguinte lema: em relação ao reino de Deus, em relação às coisas de Deus, eu nunca vou pedir nada, eu nunca vou impor nada, eu nunca vou exigir nada. Mendigar, né? Não. Mendigar cargo, Eu né, vou pastor? estar sempre à disposição do Senhor. O que o Senhor me der, eu vou agarrar com as duas mãos. Aleluia. Sim. Então, quando eu vi essa chance para o presbitério também, eu vi que era uma coisa de Deus também. Sim. Falou, se está vindo é porque é Deus. Então, abracei. E aí, ele marcou, tinha uma celebração na igreja, convidou o missionário Manuel de Melo, mais uma vez Manuel de Melo na minha vida. Veio, ministrou a palavra e fez a consagração lá de mais 4 diáconos da igreja, e eu fui consagrado a presbítero. Isso. Aí passei a ajudar o pastor, né, no púlpito, né, dirigindo o culto. A maior parte do tempo eu ministrava os louvores, eu que era o vocalista. Olha aí. Os músicos eram um acordeonista, um senhor de idade que tocava acordeon e tocava de ouvido, hein? Mas você cantava a música uma vez, ele já pegava e não esquecia mais. Acordeon e um outro que tinha um violão. Eram os 2 irmãos que faziam a parte musical. Sim. E eu conduzia os louvores. Então, naquele tempo a gente cantava muito corinho. Então, Eita glória. era aquela festa. Coisa linda. Aí eu fiquei alguns anos ali ajudando o pastor, depois ele mesmo precisou, foi aberta congregação, Sim. e ele precisou me mandar para uma congregação. Na ocasião, teve até uma cena que é errado, mas eu fiquei emocionado. Eu estava tão familiarizado ali com os irmãos ali, com a mocidade, com as irmãs, com os irmãos, que todo mundo gostava muito da gente, gozava de uma estima muito grande. Quando o pastor falou que ia me mandar para uma congregação, para dirigir uma congregação, chegaram a fazer um abaixo-assinado. Nossa. É errado isso. Sim, sim. Chegaram a fazer um abaixo-assinado para eu não ir. O pastor não cedeu, não. Explicou para eles: ó, eu sei do amor que vocês têm com o irmão, mas a congregação está precisando de um oficial. Explicou para eles, todo mundo: tudo bem, pastor, tudo bem. Naquele tempo as coisas funcionavam muito melhor, viu? Porque havia muito temor no coração, Sim. muito temor. O que hoje a gente tem dificuldade de notar isso. Mas naquele tempo havia muito temor. A gente honrava os oficiais da igreja, respeitava o pastor, honrava. E quando era designado para fazer alguma coisa, a gente ia de cabeça para fazer, porque era para Deus. Coisa linda. Serve de inspiração, né, para esse pessoal novo aí, porque nós vemos hoje assim no meio da juventude, né, quando se pergunta assim, né, o nosso pastor ele tem o costume de no altar perguntar: alguém quer ser pastor? Tem vaga para pastor, né? Vai colocar uma Há plaquinha. anos atrás, eu creio eu que muitas pessoas levantariam a mão, né? Eu quero ser pastor, Sim. né? Eles tinham, almejavam isso, né? É o zelo. Hoje a gente vê que parece que as pessoas não têm mais, diminuiu esse desejo de ser um ao pastor, ministério, né? Sede de pelo servir no ministério, né?
Parece que as pessoas enxergam isso como algo muito pesado, não sei, sabe? Com algo... Parece que tem um peso, sabe? Ser pastor deve ser muito difícil. Virou moda fugir, né, Varão? Então as pessoas acabam, parece que tendo um certo medo, né? E a gente vê que no caso do pastor Antônio, você vê que ele tinha essa sede, né? Esse desejo de servir, né? de ser usado por Deus, né? E foi exatamente nesse período aí, do presbitério, foi que eu senti realmente o chamado para ser pastor. Olha aí. E quando eu fui indicado para dirigir a congregação, o dirigente da congregação, ele é um pastor local. Sim. Né? Sim. Quando ele está ali, está dirigindo, está cuidando daquele rebanho ali, ele é um pastor. Ele está apacentando, está cuidando. Tá? Então eu me senti realmente motivado a lutar nessa direção, esperando a oportunidade que Deus me desse. E ela veio, né? Olha aí. E quando eu estava dirigindo aquela congregação, veio a oportunidade. E nessa altura eu já tinha feito seminário, já tinha feito curso teológico, já tinha feito filosofia. Eu fiz complementação filosófica aqui na UMEC, de Mogi das Cruzes. Que maravilha. Eu tenho a credencial do MEC, como professor. Que benção. O senhor é um Não filósofo? uso, mas eu tenho esse documento Maravilha. lá para exibir se quiser. Algo né? importante aqui que a gente pode perceber é que o pastor ele se preparou, né? Não Exatamente. ficou acomodado Ele ali, se né? preparou e sabia que Deus chamou para o ministério, para a obra, e se preparou para que Deus usasse e pudesse desenvolver, crescer na obra de Deus. Pastor, pegando essa Exatamente. oportunidade... E eu incentivo muito os jovens hoje nesse sentido. Sim. Sim, com certeza. Pode falar, né? Aqui também é mais ou menos nessa linha. A gente incentiva também os jovens a estudar, a procurar crescer, principalmente no ministério, estudar mesmo, se preparar, porque Deus chamou. Sim. E para alguns que têm essa certeza e convicção que Deus chamou para o ministério, para a obra, precisa sim se preparar. Eu acho que isso é o correto. Dada essa oportunidade, aos dias atuais, o Senhor cuidou da obra, de ministérios, iniciou cedo, pastoreou por muitos anos. No tempo atual, com tantas distrações, o que o Senhor deixa aí de conselho para os jovens, para os mais novos? Como levar a vida aí, a caminhada na presença de Deus, na obra de Deus? Como lidar com tantas distrações? Meu irmão, eu sempre aconselho pessoas, quando eu tenho a oportunidade de conversar, que, em primeiro lugar, você tem que imitar Jesus na humildade, na mansidão, na aplicação, na dedicação. São esses valores que você tem que exercitar no dia a dia. Se você quer ser alguém, se você quer ser bem-sucedido, na vida secular, a pessoa vai entrar numa escola, vai para uma faculdade e se prepara. No ministério também tem um momento de preparação. Tem os seminários que você vai fazer um curso teológico. Não é que você precisa do curso teológico para pregar o Evangelho, não. Para pregar o Evangelho você precisa conhecer a Bíblia, ter o compromisso com Deus e conhecer a Bíblia. Mas é bom ter algum curso. Só interromper só um minutinho, ó. Seu filho Eli Castor, ele está falando assim para pedir para o senhor aproximar mais o microfone, que eles não estão te ouvindo muito bem lá. O pastor, ele deu um recado para ele aqui já. Olha só, pastor, o seu filho aí te repreendeu. Ele está assistindo aqui, está falando. Pede para o pastor. Ó, Dá uma rapaz, surra nele depois. Eu só vou atender porque você é pastor, viu? Então, vou respeitar, porque você é pastor. Põe Tá moral bom? aí, pastor. Então, eu não sei se eu concluí, respondi a pergunta. Que você que fez, né? Sim, os desafios aí. Você pode repetir, por favor? Os desafios dos dias atuais com a juventude, como sim. lidar. Eu estava falando. Então, eu procuro incentivar. Então, você tem que ter, primeiro, compromisso com Deus. Você tem que se esforçar, tem que demonstrar esses valores que você vê em Jesus, você vê no apóstolo Paulo e em tantas outras pessoas. E nos nossos dias nós temos pessoas, lideranças, irmãos na igreja. Você acompanha direitinho, você vê muita gente que tem realmente esse compromisso com Deus, sim, compromisso com a verdade, e viver uma vida no altar, de mansidão. E se quiser aspirar a um cargo, uma função mais elevada, então tem que se preparar para isso. Tem que estudar,
é bom ter um bom conhecimento secular. Inclusive, eu fui presidente da comissão de ética da convenção e propus lá na ocasião, foi em 1988, eu tinha proposto para que os candidatos a pastor comprovasse pelo menos o 2º grau. Não precisa ter uma faculdade, mas pelo menos o 2º grau. Porque o camarada é pastor, de repente a denominação indica ele para pastorear uma cidade, e lá ele vai ter, obrigatoriamente, ele vai ter contato com o delegado, com o prefeito, com o presidente da Câmara, com o juiz. Então, esse homem não pode chegar lá falando, nós fomos, tem que saber conversar, saber falar, ter uma certa eloquência, ter um certo conhecimento da língua portuguesa, de oratória. Se puder fazer um curso de oratória, é ótimo. Então, a gente procura incentivar nesse sentido aí. Mas o básico é conhecimento bíblico, é vida no altar, muita oração, meditação, respeito, seguir a orientação pastoral, respeitar as ordens pastorais, que ele demonstra que ele está se preparando para amanhã ou depois ele ser um pastor também.